Oi, gente, deu uma pane aqui. Desculpa aí, tá? É o que dá. Um caboclo com mais de 50 anos quer ficar inventando de fazer live, dá nisso, né? Mas não dá nada, não. Vai dar tudo certo. Como prêmio de quem tá, para quem está aqui, quem acompanhar a gente até o final, a gente vai sortear aí 5 inscrições no IBRAF como premier. Durante a live vocês vão ver o quão importante é isso, né? E no comecinho aí a gente deixou uma música, a gente espera que possa utilizar essa música mais vezes, porque ela é feita por um governo anterior, o Ministério de Desenvolvimento, coisa assim, e falava do feijão, a gente achou ela muito legal, a gente espera que vocês gostem também. Mas mais importante do que isso, olha aí a musiquinha. Para quem não ouviu ela ainda, né? Coma seu caruru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão, prove o que há de bom em sua região. Só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Feijão, feijão com arroz, com mexido, feijoada, baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Beleza, valeu, Cláudio. O Cláudio soltou aí a música, ficou legalzinha. Bom, vamos lá, pessoal. A gente convidou vocês hoje para estarem aqui para falar de 5 ações. 5 ações para fazer imediatamente e ter sucesso com feijão em 2022. Então, vou comentar algumas coisas com vocês. Por que dessa live? A gente resolveu trazer a live porque é uma forma de ir criando uma sinergia, uma ligação cada vez maior entre nós que estamos aí batalhando, né, no setor do feijão, atendendo essa demanda, essa necessidade nacional, também os produtores, né, que têm essa missão de trabalhar com esse alimento tão precioso. E a gente entende que dessa forma a gente vai poder interagir mais, né, ter as perguntas aí sendo colocadas. No final a gente vai procurar responder as perguntas, as que não forem respondidas aqui, durante a live, a gente vai responder depois também, podem ficar tranquilos. Então, o tema, né, é esse que eu comentei com vocês, para ter sucesso com o feijão em 2022, a gente vai ter que ter aí uma atenção em alguns pontos, e esses pontos, eles andaram se tornando cada vez mais importantes nos últimos dias, e isso também justifica aí o porquê dessa live, né? Vamos dar uma olhada ali, então, nos slides. Eu não vou poder passar por aqui por causa desse probleminha que deu aqui na saída, mas o Cláudio vai passando aí. Vamos lá, Cláudio, mais um, bora lá. Só um pouquinho. Estava aqui, beleza. Aí, bom, o que a gente precisa sempre, e observa isso em todos os mercados, alguns mercados é mais fácil, né? É buscar muita informação, muita informação. Porque um pouco só de informação não é suficiente para que, seja você um corretor, seja você um empacotador, um cerealista, seja você à frente da comercialização de uma cooperativa, como produtor, como exportador, enfim, um pouco só de informação não é suficiente no feijão. E uma das coisas que a gente tem percebido é a mudança rápida do mercado. A mudança rápida que tem acontecido e que algumas vezes até passa despercebido por nós, né? Por exemplo, qual é realmente o potencial de consumo de feijão? Às vezes a gente ouve comentários, né, de que o consumo caiu, realmente caiu, a gente vai considerar algumas coisas aqui, mas existe um outro viés para ser considerado aí sobre o consumo, que eu espero que vocês possam tirar proveito e também a gente possa trocar ideia, né? A minha concepção desse bate-papo com vocês não é fazer uma coisa muito engessadona, né? Simplesmente vou passar e pronto. Não, eu acho que isso tem que ser questionado, até para que a gente possa evoluir as ideias. Cada um, da onde está, tem uma percepção, e essas percepções são importantes para que nós possamos traçar uma estratégia. Então, vamos considerar também qual é o potencial de produção, pelo menos aí na segunda safra de 2022, porque
A primeira safra já está praticamente definida, né? O período de plantio aí vai se esgotando. Uma pergunta que tem surgido nos últimos tempos devido à crise econômica, enfim, toda essa situação que sempre nos chama atenção no mercado de feijão o tempo todo é que você depende, logicamente, de quem está na ponta, do consumidor, né? Ele tem ou não tem dinheiro? Tem um monte de gente desempregada, tem gente passando fome. Será que ele tem como pagar pelo feijão, se o feijão ficar mais caro do que está hoje, ou no preço que está hoje? Vamos considerar um pouquinho também. É muito importante, vocês vão, acredito que vão concordar comigo, que a gente acompanhe o mercado mundial. Não dá mais simplesmente para nós ficarmos olhando o nosso mercado nacional. A gente vai precisar acompanhar o mercado mundial. Precisamos estudar, né? Então a gente falou aí no nosso tema que teriam ações. Quais são as ações? A primeira ali está estudar, a segunda é aprender, de novo estudar o quê? Novos usos do feijão. Mas e tem novos usos? Vamos considerar também aqui. Desenvolver parcerias estratégicas, gente. Com quem? Parceria estratégica com quem? Se você está numa posição de produção, ou se você está na posição de comercialização, de comprar e repassar para o consumidor, que tipo de desenvolvimento de parcerias estratégicas a gente está falando aqui? Vamos trocar uma ideia também. E o último ponto, o quinto, eu acho que eu vou revelar no final da live, eu vou revelar o quinto ponto importante. Então nós temos aí aprendizado, nós temos estudo, nós temos desenvolvimento, né? Então é uma ação também de sair e desenvolver essas parcerias. E a última fica por minha conta por enquanto, que também vai ser um convite a vocês para que possam participar e se antecipar até aquilo que vai acontecer no ano que vem e acompanhar de perto. Muito bem, deixa eu dar uma respirada aqui, peraí. Vamos lá. O que plantar na segunda safra de 2022? Qual é o potencial de consumo e a produção? E a pergunta, vão poder pagar? Quanto podem pagar? Quanto o consumidor vai dar conta de pagar pelo feijão? Bom, tratando do potencial do consumo, eu achei interessante essa ilustração aqui, ó. Um está fora da água, né? O peixe ali, né? A situação está horrível. O outro, você é um eterno pessimista, né? Por quê? Porque ele está conseguindo respirar apesar da situação. Mas vamos lá, vamos ver aí mais à frente, agora, na próxima, o que está acontecendo. E aqui a gente vai demorar um pouquinho, né? Analisando essas classes. Porque o que a gente tem escutado, o que é? Que a situação da pandemia, mais uma crise que já estava sendo gestada aí na economia do Brasil, fez com que as pessoas não tivessem mais meios de se alimentar. E às vezes dá a impressão que sim, eu confesso para vocês que tem horas que dá a impressão que lá na ponta tudo parou. E chega a parar algumas vezes, né? Tem motivos lá na ponta que levam a gente a acreditar que de vez em quando dá uma parada. Mas vejam esses números de classes sociais. A gente tem aí uma classe média, né, a classe média tradicional, que seria aí praticamente aquela classe B que é comentado, parte da C. A D e a E seria uma classe menos privilegiada, 47%. E temos uma classe bem pequenininha ali, né, que é a classe da elite chamada, ou a classe A no Brasil. Mas eu achei importante trazer isso, por quê? Porque quando a gente fala em percentual, é um pouco complicado de a gente imaginar que tamanho é esse de mercado. Nós somos 214 milhões de brasileiros, quem é quem? Quantos são aí nessa história? Então, o próximo slide ali vai mostrar que nós temos pelo menos aí 12, 13, 14 países que têm uma população maior do que 100 milhões de habitantes. 100 milhões de habitantes. O que isso quer dizer? Vamos ver a próxima ali.
Isso quer dizer que se a gente pegar os números ali e fizer os percentuais para entender qual é o tamanho do nosso mercado, você vai encontrar aí 12, quase 13 milhões de pessoas que estão na classe A, aquela elite, né, que apareceu ali na imagem anterior. Vamos supor que essas pessoas consumam pouco. Elas consomem pouco, elas consomem 6 quilos per capita. Então, aí nós teríamos uma classe A consumindo 77 mil toneladas por ano. E uma classe B? Uma classe B, pegando aqueles números lá de 47%, seriam 100 milhões 580 mil pessoas. Vocês concordam que a classe B pode estar consumindo perto dos 15 quilos? Ou pelo menos ela gostaria de estar consumindo esses 15 quilos, e se ela quer a classe B, pelas contas que os economistas, os estudiosos fazem, ela consegue consumir esses 15 quilos, ou seja, aquilo que ela quer consumir de alimento básico, ela consegue ter acesso. Aí você tem a classe D e E, aí começa a surgir o problema. E também um raciocínio que eu julgo ser bastante pertinente e interessante. Se você tem uma classe D e E com aproximadamente 100 milhões de habitantes, lembrando a imagem anterior que a gente viu, é um país, a gente tem 2 países aqui dentro do Brasil com 100 milhões de habitantes cada um, se você separar por classe social. Então, se essa classe D e E ela tivesse a possibilidade ou os meios, ela iria buscar 17 quilos por habitante. É bem provável que a maioria delas esteja consumindo um volume mais ou menos parecido com esse. E vejam se vocês concordam. O que acontece com a pessoa da classe B, por exemplo, que ainda está na classe B, mas apertou o cinto? Ela vai deixar de consumir um alimento básico? Não me parece razoável. Ela deve estar mantendo o consumo de um alimento básico. Ela vai cortar do orçamento dela, muito provavelmente, aqueles alimentos considerados extras, né? Aquele alimento que ela gostaria até de mais iogurte, mais queijo, enfim, mais carne. Quem diminui o consumo de carne vai consumir o quê? Vai consumir proteína de origem vegetal. A proteína de origem vegetal, mais conhecida e mais acessível no Brasil, é o feijão. A classe D e E, segundo alguns números que a gente tem buscado aí em institutos de pesquisa, nós devemos ter aproximadamente 10 milhões de pessoas, alguns falam em 20 milhões de pessoas, que teriam um total de calorias diárias abaixo daquilo que é considerado ideal. Bom, essas pessoas, quem está com a responsabilidade maior de cuidar delas é o próprio Estado. O Estado cuida, distribui alimentação, nós, como cidadãos, na medida do possível, vamos fazendo a nossa parte de fazer chegar para elas a alimentação. O que é que pensa o governo quando pensa em alimentar essa população? O que é que pensa você quando você resolve, vou ajudar uma família que tem necessidade lá de suplementar a alimentação? Você pensa numa cesta básica, alimentos básicos para essa pessoa. Então, gente, o nosso potencial de consumo, ele está acima de 3 milhões e 218 mil toneladas se nós tomarmos esse esboço. Lembrando que esse ano nós estamos, segundo o IBGE, produzindo menos de 2 milhões e 800 mil toneladas. O que faltou nesse número, desses 3.218? Aquilo que é utilizado para plantar, seja semente ou seja grão, ele acaba sendo somado a esse valor. Você tem um estoque que é chamado de estoque de passagem, um volume que vai passando de um ano para o outro, que são os estoques, aquilo que você tem em casa, que tem no supermercado, que está lá no cerealista, enfim. Então você seguramente tem que produzir, pode produzir acima dessas 3 milhões e 18 mil toneladas. Nós estamos produzindo ano a ano, nos últimos 3 anos, menos de 13 quilos por habitante. Se você pegar a produção do Brasil e dividir por 214 milhões, você vai achar 13 ponto qualquer coisa, não chega a 14 num ano, no outro ano você perto de 13, perto de 12,8, 12,9 e vai por aí afora.
Então, nós temos um potencial de consumo que não está sendo atendido aqui dentro do Brasil. Já começa a surgir na cabeça da gente o seguinte, tá, mas se a gente produzir tudo isso aí, nós vamos ter um problema. Vai sobrar feijão aqui no Brasil. De certa forma, você está certo, mas a gente volta nesse assunto, nessa questão daqui a pouquinho. Vamos em frente. A próxima imagem. Muito bem. O que vem acontecendo dentro desse mercado nosso quando você olha para o consumo? Mudanças não param de acontecer. Então, se a gente olhar para a indústria, né, a gente está acostumado muito a olhar para o lado do produtor. Olhando para o lado do produtor, mudou muita coisa. A forma de plantio, tecnologia, manejo, novas sementes, pesquisa, enfim, está mudando bastante coisa. Muda o clima, também é uma mudança importante. Enfim, ele tem N mudanças. Quando você olha para dentro da indústria, o que você vê? Primeiro, nós tínhamos até a década de 80, mais ou menos, né? Colocamos aqui alguns números, alguns anos, assim, períodos para que a gente possa mais ou menos entender o que vem acontecendo. Anos 80, até os anos 80, granel, lembra que as pessoas ficavam escolhendo feijão porque recebiam aquele feijão que compravam na concha, né, colocavam no pacotinho lá na venda, muito balcão, naquela época era pouco supermercado, era bem menos, muito balcão, que você chegava e pedia as coisas, e quando você podia escolher, era aquela história do pacotinho. Muito bem. Anos 80, aparece o pacote, e aí ainda você tinha que escolher. Eu lembro dos anos 80, a minha família, minha mãe, na televisão, era super normal, né? Novela da Globo, o que estava fazendo a mãe à noite esperando o filho chegar lá na novela? Estava escolhendo feijão enquanto esperava. Era normal, fazia parte da vida. Mudou. Nos anos 90, começaram a surgir as marcas que colocaram à disposição pacotes com a qualidade do feijão que não precisava escolher. Então, a partir dos anos 90, começaram algumas marcas e isso foi tomando conta, e hoje você praticamente não encontra uma marca líder ou uma segunda marca até que tenha que ser escolhido. Você tem aqueles feijões que são de queima de supermercado, feijões aí para atender preço realmente, então aí você acaba encontrando feijões que ainda tem que escolher. O que aconteceu a partir dos anos 2000? Como todo mundo começou a ter um feijão que não precisava escolher, algumas marcas começaram a se preparar para atender a demanda da cor. Então, no feijão carioca, qual é a primeira avaliação que a pessoa faz? A cor. Olha lá qual é o que está mais branquinho, teoricamente é o feijão mais novo e é esse feijão que vai ter um caldo bom, vai cozinhar bem, etc, etc. Muito bem. Nos anos 2010, bom, já tinha muita gente, né? Todo mundo já estava feijão sem escolher, daí muita gente já começou a atender no quesito da cor também, e vem os anos aí, 2010, tamanho de grão e peneira, quer dizer, uma peneira para ter o tamanho de grão, a uniformidade do grão dentro do pacote. Então, até aí, o que é que a gente tinha? A gente tinha avaliações do consumidor que eram visuais, né? É aquilo que o consumidor vê que ele iria comprar. Eu acredito, e há boas razões para a gente acreditar, que na nossa época agora, 2020, né, já estamos aí 21, indo para 22, a rastreabilidade vai passar a ser uma nova exigência. E é a rastreabilidade que vai separar, né, como de vez em quando a gente escuta o pessoal falando, assim, separar os homens dos meninos, separar o joio do trigo. Por quê? A rastreabilidade vai ser um corte que vai ter no mercado do período anterior à rastreabilidade, das marcas que não têm rastreabilidade e das que têm rastreabilidade. Essa é uma nova exigência. E por mais que a gente procure empurrar com a barriga, deixar para pensar nisso daqui a pouco, não vai dar para continuar muito tempo assim. Porque esse período, a exemplo do que foram os períodos anteriores de evolução do mercado, ele vai acabar acontecendo. Tem um erro ali na rastreabilidade, né? Faltou um R. Mas a próxima vez eu coloco 2 aí, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Vamos ver a próxima imagem.
O que querem os novos consumidores? Muito bem. Os consumidores hoje, segundo uma pesquisa da Embrapa, foi feita uma pesquisa há algum tempo, pela Embrapa em Goiás, lá em Goiânia. Muito interessante essa pesquisa, porque eles acabaram chegando a algumas conclusões e chamavam aqueles que estivessem tendo acesso a essa pesquisa, né, porque a Embrapa Arroz e Feijão, lá do lado de Goiânia, é extremamente ativa em várias frentes para analisar os mercados de arroz e feijão, identificou através dessa pesquisa, chegou a algumas conclusões aqui que eu acho interessante. O que estamos produzindo e ofertando? Um produto a mais ou um alimento de qualidade garantida? Muitas marcas hoje têm uma qualidade garantida. Buscam entregar o melhor que podem para o consumidor. Não é? Porque as marcas têm valor. Você desenvolve uma marca a partir daquilo que você consegue fazer com que o teu cliente perceba. E o cliente nosso consumidor, ele avalia, né, como a gente comentou até agora, características visuais daquele produto. Podemos produzir mais e melhor com mais responsabilidade ambiental e social? Bom, aí começa o raciocínio em cima de que nós precisamos entregar alguma coisa que cumpra com essa responsabilidade ambiental e social. Aí, muitas marcas, muitos produtores, a grande maioria hoje, eu diria para você que cumpre sim com a sua responsabilidade ambiental, social, enfim, atende essas demandas. Mas precisa fazer chegar lá no consumidor esse conhecimento, saber quem é que faz isso. Quem é o nosso cliente? Conhecemos os desejos e necessidades deles? Bom, eu diria que os empacotadores conhecem, mas o produtor nem sempre conhece o que está acontecendo exatamente com o consumidor. Ele tem uma percepção, nós temos uma percepção pelas pessoas que nos cercam. O que as pessoas que nos cercam vêm comentando a respeito do produto? E a gente começou a escutar, falar bastante de rastreabilidade nos últimos tempos. Será que nós estamos organizados para enfrentar os novos padrões de consumo desse consumidor moderno? Então, quais são esses padrões? O que ele quer? Ele quer que você cumpra com a responsabilidade ambiental e social. Tá bom, mas eu estou dizendo que estou cumprindo, não é suficiente? Aparentemente não. A gente tem visto que é necessário ter uma terceira instituição que vá lá e valide aquilo. Realmente ele está cumprindo, está fazendo a parte dele. Como queremos ser vistos e reconhecidos enquanto cadeia produtiva do feijão? Não tem nem o que discutir. Todo mundo quer ser reconhecido e, consequentemente, receber por isso como alguém que cumpre com as suas responsabilidades. Vamos ver agora essa próxima imagem, eu acho que é interessante, porque essa pesquisa foi feita em cima de intenção de compra de feijão certificado. Então, eles chegaram para os consumidores e avaliaram, através de um método reconhecido de pesquisa, então não foi uma pesquisa aleatória, simplesmente meia dúzia de pessoas fazendo do jeito que achavam as perguntas, né, a pergunta muito aberta, muito fechada, etc. Então foi feito com um método. A próxima imagem vamos ver, o resultado disso. Apesar de que a cor é mais ou menos parecida com aquela que nós tínhamos visto lá, você começa a perceber aqui que as informações adicionais desejáveis nas embalagens de feijão, segundo os consumidores. Então, eles começaram a falar de uma maneira franca na pesquisa o que eles têm prestado atenção, o que eles consideram importante, o que não é importante. Vejam os percentuais da população lá nessa pesquisa, que considera que a responsabilidade ambiental é importante, que a questão de resíduos de pesticidas é importante, benefícios para a saúde são importantes, sistema de produção e a responsabilidade social consideram que é importante. Então, isso dá um indício para nós do que é, né, pegando pela média, aí, o consumidor brasileiro com o que ele está preocupado. Aí talvez alguém diga, mas feijão é para o povão. Gente, não esqueça que tem mais de 100 milhões de pessoas que
compra isso. Eles querem a melhor qualidade. Vamos lá, vamos ver a próxima imagem. Será que eles vão pagar por isso? Porque querer é uma coisa, né? Todo mundo quer o melhor. Quando chega na hora H, dá conta de pagar? Olha, durante algum tempo, eu venho me dedicando já há bastante tempo a analisar essas questões de rastreabilidade e como é que elas poderiam acontecer. E eu sempre escutei, infelizmente, é que seria muito difícil que alguém pagasse por isso. Mas, ultimamente, algumas evidências têm surgido de que, sim, o consumidor vai precisar pagar por isso. Duas situações que eu pensei, né, de análises aí na pesquisa que eu fiz. A primeira delas trata que a certificação é, em primeiro lugar, uma segurança para quem produz. É estranho, né? Mas é verdade. É a segurança para quem produz. É estar pronto para passar a segurança para quem compra a produção e permite atingir mercados mais exigentes e demandas futuras. Quando você fala de uma demanda futura, é alguém ser demandado e comprovar de que ele usou os produtos corretamente, de que ele não produziu numa região que não é permitida, que se tenha lavoura e agricultura, as questões trabalhistas, não tem mão de obra infantil, nem mão de obra escrava, aquela coisa toda. Quer dizer, é uma segurança para quem produz, porque a certificação, dizer que aquilo realmente vem acontecendo dentro da estrutura de produção, vem cumprindo, garante que você, como produtor, está livre da responsabilidade. E isso acontece também lá com o empacotador. Na medida em que ele toma um produto que tem certificação e entrega... Só um minutinho, por favor. Calma. Na medida em que você vai entregando atendendo essas demandas dele, sejam agora ou seja no futuro, você tem uma tranquilidade maior. A outra eu pensei do mercado europeu. Poxa, Marcelo, mas não tem nada a ver mercado europeu, nós estamos tratando de feijão. Bom, feijão também é exportado, mas não é isso que eu quero destacar aqui nesse outro quadro aqui. É que o rebanho brasileiro que abastece o mercado europeu é rastreado desde o nascimento. E o importante é que as pessoas pagam por isso lá. Elas estão pagando para ter essa garantia. Bom, todos vão pagar mais pelo feijão rastreado. A verdade é essa. Todos vão ter que pagar mais pelo feijão rastreado. Pode parecer um pouco estranho, mas se você tomar um preço de feijão a R$7, R$6, a pessoa que chega lá, um feijão que não tem origem, não sabe de onde veio, não sabe como foi produzido, custa 7, e você tem um outro feijão que vem com todas as garantias, e você foi comunicado de que aquele feijão atende efetivamente às suas exigências de qualidade, pagar mais 50 centavos, 60 centavos por isso, não vai ser uma grande diferença. É bastante diferente do que quando você tem, por exemplo, um uísque de primeira linha, um uísque de segunda linha, né? Ou você tem um vinho, ou você tem qualquer outro produto que tenha aí um valor em si maior. Você ainda que a gente tenha uma parcela da população, talvez 50, 60 milhões de pessoas que têm maiores dificuldades, o restante da população tem condições de pagar por isso. E essa parcela da população vai pagar para que nós tenhamos esse feijão rastreado no Brasil. Eu não vou falar muito mais sobre rastreado, tem outros temas aqui bastante interessantes, mas eu deixo essa ideia, deixo esse incômodo de se pensar nisso, porque nós temos visto mudanças muito rápidas no mercado e novas exigências, né? Vamos ver a próxima imagem. A questão de geneticamente modificado. Aí, Marcelo, vai falar de feijão GMO e tal. Tem que falar. Tem que falar porque, se vocês observarem o que vem acontecendo com os moinhos de trigo, sobre a questão de importação de trigo GMO da Argentina, até a última informação que eu tive, 90% dos moinhos não querem o produto geneticamente modificado. Mas por que é que eles não querem?
porque eles estão preocupados que o consumidor deles vai fazer distinção. Então tentaram tirar aquele T que vai em cima da embalagem. Se tirarem, ok, a população não vai saber e vai acabar consumindo, e tudo bem, podemos consumir feijão, podemos consumir trigo sem maiores problemas. Eu não estou aqui para discutir se GMO faz bem ou faz mal, não é nada disso. O que eu tenho para colocar é, vamos raciocinar e pensar a respeito do feijão geneticamente modificado, se o nosso consumidor vai querer. Isso eu acredito que seja bastante importante. Na medida em que você tem o feijão geneticamente modificado, você cria uma distinção de produto, assim como eu mostrei agora há pouco, nos anos 80, 90, aquela escalada que tinha. Vai ter o feijão geneticamente modificado, tem as pessoas que não têm qualquer tipo de preocupação com isso, mas aqueles que se preocupam vão querer saber e vão demandar que alguém informe a ela se o feijão foi geneticamente modificado ou não. Então, isso vai precisar ser comunicado. Hoje, na atual situação, pode ser um pouquinho difícil até de você saber se é geneticamente modificado ou não. Eu acredito que a população hoje está consumindo, sob a responsabilidade da Embrapa, o feijão geneticamente modificado sem saber. Isso cria um desafio e um problema, provavelmente, mais à frente. Tanto que nós temos recebido no IBRAF muitas consultas sobre se tem ou não feijão geneticamente modificado. A imprensa tem perguntado sobre isso. E nós preferimos não emitir qualquer tipo de informação sobre isso, né, e encaminhamos para o Ministério da Agricultura, para a Conab, para a Embrapa, que possam falar a respeito disso. Mas isso vai ser algo fantástico para a nossa cadeia produtiva lá na frente, quando tiver uma maior dificuldade de produção. Mas é fantástico para a nossa cadeia produtiva hoje. Porque se você quer ter alguma coisa que diferencie a tua marca das outras, é você poder dizer que tem uma coisa diferente. Você tem certeza que o feijão que você originou não tem geneticamente modificado. É uma possibilidade que está aí de diferenciar. Então, é uma mudança também na produção, é uma mudança na medida em que você atende essa demanda, né, que foi identificada pelos moinhos ali que lá em 2004, os Estados Unidos desenvolveu um trigo que era geneticamente modificado. Acabaram retirando esse trigo da produção. Então, 2 países no mundo podem ter trigo geneticamente modificado. A Argentina e os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha e retirou. Talvez num novo momento de dificuldade, de falta de alimentos, isso venha a ser novamente tomado. Mas hoje o consumidor teria que ser convencido disso. Alguém tem energia, dinheiro suficiente para buscar fazer isso? Eu acho um pouquinho complicado hoje. Vamos à próxima imagem. Então, o geneticamente modificado, eu peguei uma imagem qualquer, não é nenhum projeto, nada que a gente esteja à frente aí, mas só para encerrar essa ideia. Vai ter muita gente daqui por diante questionando os produtores se é ou não geneticamente modificado, questionando as marcas. De alguma forma, isso já vem acontecendo e a tendência é que aconteça mais. Bora lá, vamos para a próxima. Sobre questão de 2022, quanto vão poder pagar por feijão? Voltamos aqui para um assunto bem pertinente, que certamente você que está acompanhando a gente aí, né, agora durante essa transmissão ao vivo, está bastante preocupado, mais preocupado do que com a rastreabilidade. Claro, 2022, quanto que vão poder pagar? Eu puxo aqui para vocês, já foi objeto de comentários, de artigos que a gente escreveu e enviou para o Clube Premier, essas perspectivas para a agropecuária feitas pelo Ministério da Agricultura e foram, se eu não me engano, disponibilizadas no mês de agosto. Então, eles não trataram de qual é o volume ainda, isso provavelmente agora, no mês de outubro, a Conab vai emitir qual é a área que ela entende que está plantada ou está sendo plantada da primeira safra, mas existem algumas expectativas interessantes sobre quanto é que o consumidor vai poder pagar ou qual é a expectativa da própria
do próprio Ministério, né, que é o administrador público do fluxo de alimentos, né, o que é a expectativa deles. Vamos dar uma olhadinha na próxima? Bom, eles mostraram quais são os fatores positivos do lado esquerdo e que podem implicar numa valorização do feijão e quais são os que podem implicar numa baixa do preço. Vamos à próxima. E aí está algo inédito. Um dos motivos que eu decidi fazer essa live e chamar a atenção de vocês é que nunca, que seja no meu conhecimento, pelo menos nos últimos 30 anos que eu estou nessa área do feijão, eu vi uma projeção econométrica. Olha só que coisa diferente, né? Econométrica. Muito bem. O que é essa econométrica? A econométrica eles traçam 3 cenários para o futuro. Um cenário em que os preços ficariam mais baixos, médios, e o pior cenário do ponto de vista do consumidor e o melhor cenário do ponto de vista do produtor, a gente teria aí uma linha de preços bastante elevada. Mas aí eu vou destacar um pouquinho mais isso aqui para vocês poderem olhar na tela. Na próxima imagem, eu mostro ali só essa parte ali da onde abre as 3 possibilidades, né? O preço estimado, limite superior, limite inferior e o preço mínimo lá embaixo do feijão. Ok. Vejam que entre novembro, principalmente entre novembro, né, mas já a partir de outubro, você tem, principalmente a partir de novembro ali, um período em que a Companhia Nacional de Abastecimento entende que os preços devem subir. Se eles vão subir dos 280, mais ou menos, que estão agora em outubro, né, e que seria ali uma projeção do preço estimado, ali, o azul claro, até o período lá de junho do ano que vem, você vai chegar ali a 320, 330 reais. Bom, Marcelo, qual é a chance deles acertarem? Tomando por base de que é a primeira vez que eles estão exercitando esse tipo de projeção, claro que eles estão baseados aí em conhecimento adquirido através de outras cadeias produtivas, mas pegando aquilo que normalmente acontece com uma estimativa que venha da Conab, normalmente ela procura ser mais conservadora, ou seja, a situação não é tão feia, vai ter feijão, estão produzindo, olha, vai dar e tal, depois os números vão se adequando. Então, há uma grande chance de que os preços fiquem nesse período acima dessa linha azul. Bom, isso começa a responder quanto podem pagar no ano que vem. Por que é importante? Porque principalmente ali, daquilo que vai ser comercializado entre abril, maio, junho, vejam que vai ser um período que, mesmo contando com uma segunda safra, a Companhia Nacional de Abastecimento acredita que os preços podem ficar mais altos. Quando você, produtor, né, que está aí, ou investidor, olha para o mercado de feijão, a primeira coisa que pensa é, bom, eu sei que a soja e o milho já têm um preço de X ou Y, e o feijão, olha só o feijão, hoje, né, por exemplo, o feijão está aí numa faixa de 250 a 265 reais, o feijão carioca, uns 260 um feijão preto, mais ou menos esses 2 principais para comentar, talvez o rajado a gente possa colocar aí também 350, 360. Quando você tem essa expectativa lá na frente para a segunda safra por parte do governo de valorização, lembrando que o governo é extremamente conservador e cuidadoso com esses números, é bem provável que fique acima da linha azul e esperamos, né, que fique aí até abaixo da linha verde, mas existe essa perspectiva, existe essa possibilidade. Então, o que vai acontecer? Ah, mas o consumo vai cair, mas tem que cair? Claro que tem que cair, afinal de contas tem menos feijão, o preço sobe porque tem menos feijão disponível para a população. Então vai ficar mais caro justamente para equilibrar a demanda, para frear a demanda. Mas é um ano eleitoral. A gente sabe que os gestores
no Ministério da Agricultura, acertadamente, estão preocupados com o ano que vem. Porque você tem 20 milhões de pessoas, segundo algumas instituições, que estão passando fome. Se não for 20, é 10. Alguém está passando fome. E essas pessoas precisam ser atendidas. E quer ver político sensível em ano eleitoral. Né? Então essas pessoas provavelmente vão ter, temos pelo menos essa perspectiva interessante, vão ter as suas necessidades atendidas. Porém, tem que ter feijão para atender essas necessidades. Se você, como produtor, não está contemplando essa possibilidade de plantar feijão, lembre que a soja e o milho, como eu falei há pouco, já tem o seu preço fixo. O feijão vai ser fixado ainda lá na frente. E existe uma expectativa, não minha, não do IBRAF, não do Marcelo, de que os preços podem ser elevados. Ok? Então, aí você começa a ter uma resposta, né, para quem busca saber se planta ou não na segunda safra. É realmente muito interessante o plantio da segunda safra. Vamos à próxima. Muito bem. Como é que você pode falar em aumentar a produção de feijão e ainda assim não ter o preço baixando? Vamos pegar agora num cenário mais amplo, abrangendo sim 2022, mas já olhando para os próximos anos. Bom, não haveria problema se nós pudéssemos produzir 3 milhões e 100 mil toneladas, é mais do que a gente vem produzindo, todo ano está se estimando que vai produzir 3,100, mas não tem conseguido. 3,100, 3,200... Não haveria problema se você levar em consideração também que nós vamos ter a exportação aumentando. Daqui a pouco eu vou chegar em exportação, vocês vão ver coisas novas aí na exportação bastante interessantes, tá? Lembrando que quem ficar até o final, gente, vai ter aí o sorteio de 5 filiações aí ao IBRAF, certo? Por 6 meses. Totalmente free, para conhecer como é que funciona aí, receber informação todo dia de manhã e receber mais algumas coisas que a gente vai mostrar para vocês no final, que a gente vai acrescentar aí para quem está acompanhando o IBRAF. Então vamos lá, 3.100 mais 500 de exportação, a gente poderia realmente dar conta de consumir. Qual seria a base para isso? Seria feijão carioca, feijão calpi e feijão preto. Primeira coisa, a gente precisa desconcentrar a produção de feijão carioca. Se a gente insistir, se a gente começar a falar de aumentar a produção de feijão e vocês, produtores, forem todos produzir, nem que seja 2 milhões e 900, não precisa produzir 3.100, mas aumentar muito a produção de feijão carioca, vocês vão ter um problema, nós vamos ter um problema. O preço do feijão vai ficar muito baixo, vai ficar abaixo do custo, e a gente sabe que o custo vem subindo, líquido e certo, subindo e muito. Muito bem, então qual é a saída? Quem tem área que pode, né, plantar os feijões calpi, ok, vamos lá para o calpi. Pode plantar feijão preto, ok, vai para o feijão preto. Mas a gente pode ainda abrir esse leque para poder atender com excedentes o mundo. Essas 500 mil toneladas que eu estou comentando ali de exportação, não estou delirando. Vocês vão ver daqui a pouco por que eu coloco que é possível a gente chegar nesse número. Então, feijão rajado, feijão vermelho, feijão mung, e coloco outros aqui, porque daí tem o feijão azul, que tem um feijão lá, mongo preto, e daí tem alguns outros. A gente precisa dessa diversificação para não gerar excedentes. Vocês viram que o preço mínimo do governo é muito abaixo de R$100. Nós não podemos esperar que o governo tenha condições de bancar um preço, e nem podemos imaginar que um preço chegue abaixo de R$100. E se chegar, não tem dinheiro para comprar. Então, nós, na cadeia produtiva do feijão, precisamos olhar com atenção a possibilidade de gerar excedentes exportáveis. Para isso, nós vamos sair da zona de conforto. Para escrever, por volta de 2025, 2028, nesse período aí, uma história cada vez mais interessante para o feijão. E vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Vamos para a próxima? Então aí o potencial do consumo eu comentei ali, né? Aprender sobre o mercado mundial. Ei, segura aí. Não vá embora. Agora vem algo que mexe com o seu bolso diretamente, com oportunidade de ganho.
Eu comentei há pouco, a gente precisa diversificar. Então vamos ver a próxima imagem aí. A gente precisa o quê para poder trabalhar nesse mercado mundial? Analisar o mercado. Isso depende de estudar, buscar informação, ir atrás de ter essa base para tomar uma decisão. Para que não fique, né? O que o IBRAF faz, o que o Marcelo faz nesse momento? Ele chama a atenção de vocês para olharem e analisarem juntos. Vamos olhar o que está acontecendo lá e vejam se vocês chegam à mesma conclusão. Você chega à mesma conclusão que não devemos aumentar tanto a produção de feijão carioca, mas podemos aumentar a produção e devemos aumentar a produção de feijões em geral? Para gerar excedente, o que o nosso povo não consumir, nós vamos exportar. Ah, mas o brasileiro gosta de carioca. Gente, nós estamos produzindo muito carioca e só colocamos carioca, preto e calpi na mesa. Quando você coloca rajado vermelho a um preço mais conveniente para o consumidor, não tenha dúvida, ele vai consumir. O que é que tem no mercado internacional que a gente tem que prestar atenção? E eu coloquei aqui, por exemplo, que tem uma série de coisas. Tá? Menor área de produção na China. Lembram? 2012, 2013, o Brasil importou muito feijão preto da China. Inclusive a Arbasa, uma empresa aí que é afiliada ao IBRAF, foi a maior importadora de feijão preto do mundo naquele período e importou feijão preto da China. Hoje, a quantidade de feijão preto que a China vem disponibilizando para exportação, não daria para fazer aquilo que a gente fez lá atrás. Não tem feijão preto para atender a demanda do Brasil, da América Central, da América Central, inclusive México, né, na questão do feijão preto. Mas os chineses não produziam e não produzem só feijão preto. Só de Mung eles produziam 1.300.000, 1.400.000 toneladas. Diminuíram bastante a produção, diminuíram a exportação e estão aumentando o consumo interno. Por que eles diminuíram a produção? Porque eles precisam produzir proteína animal. É isso que eles estão fazendo. E a proteína vegetal fica a cargo de quem tem a possibilidade. E nós estamos entre esses países, não somos o único, mas estamos entre esses países que podem aumentar. Área da China diminuindo. Segundo item, quebra de safra nos Estados Unidos, Canadá e México. Isso aqui é, por exemplo, esse ano e o ano passado também houve quebra. Esse ano muito mais. Olha que legal. Quando que você fica sabendo disso? Agora. No mês de setembro, outubro, você fica sabendo se o hemisfério norte tem problema ou não de produção. Estados Unidos, Canadá, México tem problema de produção esse ano, e problema grave. E esse problema grave abre uma avenida de oportunidades para você, para o Brasil, para o exportador, para o corretor, para todo mundo que está dentro dessa cadeia produtiva durante esse período aí de 2022. As 3 safras que nós vamos produzir vão poder se aproveitar e atender esse mercado, essa demanda. Vocês viram aí esses últimos dias guerra comercial entre China e Austrália? Certamente viram, né? Detalhe, que não aparece não é assim do conhecimento geral, precisa ser pesquisado, né? A China é uma compradora de feijão Mung da Austrália. Compra muito feijão Mung da Austrália. Se eles entrarem numa guerra comercial, ainda que a Austrália venda para algum país que vai vender para a China, isso implica em que? Aumento de custo. Vai ter alguém no meio do caminho. Então, tem que ficar de olho, tem que colocar essas informações na mesa para poder analisar. Qual vai ser a situação da Índia? Como é que a Índia vai estar? Você precisa saber da produção da Índia para tomar a decisão se você planta ou não feijão Mung na segunda safra do ano que vem. E essa informação, ela está se formando, né? Parte dela a gente já sabe. Opa, tem problema entre China e Austrália. Então acompanhe de perto, esse é um fator interessante. Uma outra situação interessantíssima, quando você busca fazer parte de um mercado, e você faz isso no dia a dia, só que agora a gente está extrapolando isso para o mercado mundial, quem é o concorrente do Brasil? Quem concorre com você, produtor brasileiro, no abastecimento da Europa, dos Estados Unidos, o abastecimento da Ásia, dos árabes? Qual é o feijão que eles precisam? Quem atende essa demanda? Essa informação é importantíssima para você determinar
uma análise de mercado que dê um resultado interessante para você. Qual é o tamanho do mercado mundial? Você precisa saber. Nós estamos falando de quanto? O Brasil é o maior consumidor do mundo. A gente já escutou muito isso. E não é difícil encontrar pessoas que dizem assim, mas o quê? Mas tem gente que consome feijão lá fora? Muito! Muito mais de 20 milhões de toneladas ano. A comercialização entre os países é muito grande. 8 países vão ter marketing da Apex com os exportadores. Quais são esses 8 países? Que feijões esses 8 países consomem? Como é que você vai poder tirar proveito disso? Ah, Marcelo, você falou aí de uma parte da população que quer feijão rastreado, agora você fala aqui que tem alguns países que consomem algum tipo de feijão diferente. Será que vai ter mercado para mim? Lógico, se o mercado for grande para atender a tua produção, você vai estar satisfeito. Se o mercado consome lá fora, em 8 países, o feijão que você pode produzir e você vai exportar, resolveu o teu problema de produção. Tirou essa pressão, essa insegurança que a gente tem de aumentar a produção e aumentar a produção de feijão carioca, que pode vir a ser um problema. Vamos ver aí a próxima imagem, seguindo essa linha de raciocínio. Por favor, vão mandando as suas perguntas lá, porque não tem coisa mais triste para alguém que está falando, é chegar no final não tem pergunta, e aí é meio complicado. Mais um exemplo de olhar o mercado mundial. Aqui eu estou só citando um fato, né, interessante dos Estados Unidos. Não precisam se ater aqui a volumes e tudo mais. Mas vejam como caiu, por exemplo, pega ali o próprio feijão preto em relação ao ano passado, o pinto beans, que é o feijão parecido com o nosso feijão carioca. Olhe em relação ao ano passado quanto caiu. E por que eles tinham aumentado a produção do ano passado? Porque eles perceberam um mercado carente de proteína vegetal e aumentaram a produção. Tomaram um baita de um toco esse ano do clima, né, e não vão conseguir produzir o que produziram o ano passado. No total, eles vão ter uma oferta muito menor, não vão participar do mercado mundial com esses feijões que eles normalmente produzem e também com lentilha, ervilha, México com menos grão de bico, Canadá na mesma linha aí também. Então, isso é um exemplo para vocês verem como a informação lá de fora impacta no que você vai fazer. Porque ali o terceiro feijão que está ali, o Navy Beans, tanto o TAA, né, do nosso amigo Doutor Menezes, como o Instituto Agronômico de Campinas, tendo à frente lá o Dr. Carbonel, o Dr. Alisson, vem trabalhando e vão começar provavelmente já estão registrando, e em breve terá esse feijão, o Navy Beans. Navy Beans é um feijão de produtividade altíssima. E a gente precisa conhecer melhor esse mercado. Dark Red Kidney, o vermelho grandão, também, Estados Unidos exporta, tem um mercado importante. É claro que perto do volume ali das 600 mil toneladas de produção que eles têm de pinto beans, pode não parecer muita coisa, mas sustenta uma cadeia produtiva com produtores nos Estados Unidos que são especializados em produzir só Dark Red. Assim como eles só produzem Navy Beans. E se for suficiente para você produzir, e você tiver mercado, não importa o tamanho do mercado que vai consumir. Se você tiver algumas prerrogativas na mão para poder fazer isso estrategicamente, você vai conseguir tirar proveito. Vamos à próxima. Fiquem tranquilo que as outras vão bem mais rápido, viu? A 2 aí é mais compridinha mesmo. Aqui dá uma ideia do que aconteceu com a produção dos Estados Unidos, que ainda não está totalmente definida. Ela vai ficar abaixo desses volumes estimados aí para 2021. Por isso, é importante olhar, porque se a produção de pulses no hemisfério norte for menor, mas a gente não tem Navy Beans, mas a gente tem proteína vegetal. E aí, talvez seja o feijão calpi do Mato Grosso, né, o Tumucumaque, o Nova Era, o Guariba, né, que pode atender. Ou talvez seja o Pingo de Ouro, o Omung, ou o feijão rajado. Mas a verdade é que, ao não ter os feijões que os Estados Unidos costumeiramente oferta para o mundo, eles vão precisar pegar de algum lugar.
e a próxima safra que pode atender seria a safra da Argentina só em maio do ano que vem. Então a gente pode pegar ainda aí a safrinha, uma boa oportunidade. Vamos ver a próxima imagem. Aqui uma informação que foi disponibilizada para os produtores do Clube Premier. A Nájila tem ajudado a gente nessa captação dessas informações. Vejam que eu grifei ali com amarelo embaixo, né? Isso aí foi liberado a semana passada. A pior seca em 100 anos. Quer dizer, Estados Unidos está enfrentando a pior seca em 100 anos. Como impacta aí para você? Soja, milho e no feijão. Você precisa saber. Você pode saber. Você tem acesso a essa informação. Nós estamos trazendo essa informação para vocês. É o papel do IBRAF trazer esse tipo de informação, esse tipo de consciência do que acontece no mundo. Vamos ver a próxima. Tamanho do mercado de exportações do Brasil. Mas esse ano, então, o Brasil vai exportar bem menos, né? Porque está muito caro o feijão e aí não tem como exportar. Gente, olhem ali o volume que está sendo exportado esse ano. O ano passado foi 177 mil toneladas. Nós, mais 4 milhões de dólares, que vai atingir agora durante outubro, nós já vamos ultrapassar a venda em dólares do montante do ano passado. E não é difícil que nós tenhamos um novo recorde na exportação esse ano. Uau, mas aí alguém que está assistindo, um consumidor pode pensar, poxa, o feijão caro aqui dentro e vocês mandando o feijão lá para fora. Mung, o consumidor brasileiro, ele vai começar a consumir, mas ainda não consome. Mas então por que não plantaram caupi que é consumido no Brasil? Porque são áreas que têm uma característica de a sazonalidade que é plantado, o clima onde é plantado e o ciclo dessa cultivar permite que seja produzido em alguns lugares. Gerou excesso, é exportado. Feijão rajado foi exportado, feijão vermelho foi exportado. Está sendo exportado hoje? Não. Hoje, realmente, os preços aqui estão mais interessantes, né? Mas isso mostra que o mercado de feijões, vejam aí, eu peguei de 2018 porque não cabia tudo aqui, mas se pegar de 2010 para cá, você vê que todos os meses do ano o Brasil tem exportado feijão. E não é nada, nem um saco de feijão carioca. Feijão preto, pouquíssimo foi para a Venezuela nos últimos anos. Tem chance de ir mais feijões preto também para fora. Mas aqui dá ideia para vocês de continuidade, de oportunidade. A gente não está falando de algo que não existe. Detalhe, a Apex vai fazer concentrada a promoção em 8 países. Mas tem várias empresas embarcando hoje e amanhã para a Alemanha para vender para o mundo todo. E quantos países podem comprar feijão do Brasil? Se não me engano, a próxima imagem mostra quantos países podem ou compraram feijão em 2021. 83 países diferentes importaram feijão do Brasil em 2021. 83 países. Se a gente se organizar, se a gente tiver produção de feijão vermelho e rajado, se a gente tiver pesquisa em cima disso, né, pesquisa bate naquela história de que a gente precisa fazer chegar dinheiro para pesquisa, né, porque não tem dinheiro para pesquisa, a gente os pesquisadores estão trabalhando com o toco da espada. Então o que a gente precisa fazer? Precisa atender a demanda desses 83 países com feijões que não é o carioca, e muito pouquinho preto. Esses países aí consumiram feijão vermelho, feijão rajado, feijão mung, feijões calpi, inclusive aquele pingo de ouro que é plantado lá na Bahia. 83 países. Dá para brincar? Dá para deixar de lado um mercado desse? Dá para desconsiderar isso? Gente, eu acredito que não. Acho que vocês concordam comigo. Entra aí nas ações que a gente precisa tomar agora em 2022. Tomar consciência dessas informações. Vamos para a próxima. Tamanho do mercado mundial, porque daí entra aquela história, 83 países que importam um pouquinho. Bom, nós exportamos para 83 países, mas a quantidade de países que importam feijões pelo mundo é muito maior. Eu peguei aqui e tenho mostrado em algumas circunstâncias essa planilha, né, aqui os dados, né, do que tem sido comercializado de feijão pelo mundo afora.
E tem ali a participação do Brasil. Vocês conseguem ver ali a última coluna do lado esquerdo. Temos aí um exemplo fantástico do amendoim. O amendoim está fazendo furor aí no mercado, está entrando no Mato Grosso. Temos lá o nosso amigo Lodé trabalhando forte, o Afrânio trabalhando forte lá no Mato Grosso, para que seja uma realidade para os produtores lá o amendoim também, como eles já vêm trabalhando o gergelim, como vem trabalhando os calpis, o mung, etc. O trabalho do Mato Grosso é fantástico nesse quesito. Então, gente, quando você pega ali amendoim, gergelim, vamos lá embaixo, o último, feijão fradinho, 36% do mercado mundial. Uau! 36%. Qual é o total que a gente vem abastecendo no mercado mundial? Vamos lá, Claudinho. Mais um enter aí. Aí, olha lá, a última linha do lado direito, lá o percentual. 1,78% do mercado mundial, porque nós colocamos junto o amendoim, que não é um pulse, mas é uma colheita especial, assim como o gergelim. Há mercado de ervilha, há mercado de lentilha, há mercado de grão de bico. Você precisa saber qual é o tamanho do mercado e se a sua produção pode ser encaixada para lá. Mesmo que seja um mercado de 100 mil toneladas ano, mas você conseguir fazer 5, 10 mil toneladas ou 1.000, a tua cooperativa conseguir participar desse mercado, os dólares que entram vão para o bolso de vocês. E nós estamos falando que tem um mercado gigante. Quem está melhor se preparando, eu diria que é o Estado hoje, o Estado do Mato Grosso, pesquisa. O Instituto Agronômico de Campinas, o IDR, o TAA, que tem a Embrapa, que tem trabalhado essas novas cultivares. Mas eles precisam de recursos, não tem recursos públicos suficientes. Como é que a gente vai fazer para chegar recursos públicos, recursos para eles fazerem a pesquisa e aumentarem a produtividade do feijão rajado? Como é que eles vão tornar o feijão rajado mais resistentes a algumas sensibilidades maiores que ele tem aí? Como é que o feijão rajado vai ser um feijão rajado que não escurece, que nem os milagrosos feijões cariocas aí que têm conseguido, né, os pesquisadores conseguiram chegar nele? Será que eles vão conseguir fazer isso rápido? Nós precisamos rápido, e para fazer rápido precisa de dinheiro. E aí, da onde vai vir? Pelo uso de sementes, os royalties fazendo chegar lá na mão deles. Né? Vocês da iniciativa privada podendo investir em pesquisa. Nós vamos precisar fazer, é assim que a Austrália trabalha, apesar de que lá eles têm também um apoio do governo, mas há caixa para isso, né? E nós temos como dominar de vez esse mercado. Imagine o Brasil fazendo 10% do mercado mundial, o tamanho da pancada que vai ser na nossa economia em termos de faturamento, de bilhões de dólares. É bilhões, gente, é muito dinheiro. Vamos lá na próxima imagem. Estudar novos usos do feijão. Novos usos? Sim. E aqui tem um negócio bem interessante. Essa matéria aqui, ó, plant-based, mercado deve atingir 370 bilhões de dólares até 2035. Você acha número de todo tamanho? Eu comecei falando de números esses dias atrás, 85 bilhões, daqui a pouco achei 100, agora já tem gente falando em 370 bilhões. Ah, Marcelo, o que isso tem a ver com a gente? Plant-based tem a ver, proteína vegetal. Mas será que cabe o feijão como proteína vegetal? Você tem visto algum movimento da proteína vegetal vir dos feijões? Vamos lá, mais um enter. Quem publicou isso foi a Forbes. Até onde eu sei, Forbes não vai brincar de colocar uma informação aí que não tenha, que não guarde aí uma relação muito forte com a verdade. Então, é claro que esses números de 300 e tantos bilhões e tal, quando você lê a matéria, você vê que pode ser lá de 200 bilhões a 370 bilhões. Mas, gente, é 200 bilhões, um novo mercado. Esse mercado, a soja vai ter uma participação cada vez menor, sabia? Cada vez menor. Vamos lá, mais um enter aí. Muito bem, hoje o plant-based é soja, ervilha e lentilha. E daí vem a pergunta, ué, e o feijão? Bora lá. Dias atrás a gente teve aí essa informação publicada, a gente publicou uma informação que nós encontramos, dando conta de que a ervilha está subindo muito o preço por causa daquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Olha a informação aí.
A ervilha também está produzindo menos, não é só feijão. A falta de ervilha está preocupando as grandes indústrias que estão faturando milhões e milhões e milhões de dólares e que precisam dessa proteína das ervilhas. Tá, e daí? E o feijão? Será que não cabe? Mais um enter. Pode ser 2. Mais um enter também. Aí, o que eu fiz? Eu mandei um WhatsApp para o Sérgio, esqueci o nome dele agora, mas ele é da BRF Sadia, aonde eu perguntei, posso mencionar para os produtores, para vocês, para o mercado, para a cadeia produtiva, quem está assistindo agora, posso comentar que com a alta da ervilha, cabe feijão nessa equação? E a resposta dele está ali embaixo. Eu perguntei se a gente ia ter uma participação maior. Ele falou, sim, vai aumentar o share. Agora, substituir totalmente a ervilha não vai. E ele quer dizer ali, a letrinha está miúda para mim ver aqui, mas o que ele me disse, em resumo, não tem, o mercado é tão grande que mesmo que entre o feijão, ainda vai precisar da ervilha. Lógico. E por que eles colocaram a ervilha? Começaram com a ervilha, Estados Unidos, Canadá, outros países aí. Porque a ervilha é uma proteína vegetal com preço mais baixo, vem sendo com preço mais baixo, mas ela subiu mais de 100% por causa de um problema climático. Pode acontecer mais? Pode. O feijão faz parte. O último quadradinho ali, a última imagem que aparece ali é o quê? Eu fiz a pergunta para o Fernando da Blumos. O Fernando, que é CEO da empresa, que investiu em colocar o feijão carioca como componente da carne vegetal da Sadia. Então, você pode chamar de carne vegetal ou você pode chamar de tira vegetal da Sadia, que imita a carne de frango. Com soja e com feijão foi possível chegar a atender esse novo mercado com feijão carioca. Detalhe, gente. O que estão pedindo hoje para o Fernando? Estão pedindo para investir mais, para colocar mais produtos com feijão, mais carne vegetal com feijão. Então, aquele mercadinho que eu mostrei para vocês de 370 bilhões de dólares que a Forbes coloca, é um mercado que vai entrar muito feijão, se a gente estiver produzindo. Até o feijão carioca, você tem razão se você pensou isso, é verdade. Então, é um mercado que se abre com uma possibilidade grande. Há uma instituição sem fins lucrativos, GFI, que é Good Food Institute, que tem recursos internacionais para promover o uso de proteína vegetal no Brasil para a produção de carnes pela demanda que eles estão vendo explodir lá fora, aumentando vertiginosamente. E não é que as pessoas não querem comer carne. Querem, muita gente quer, mas está tendo que ser um flexitariano para ficar chique. Ele, 1, 2 vezes por semana ele não está conseguindo comer carne. Então ele vai ter o plant-based. Então, mais um enter só, Claudinho. E você tem ali plant-based, soja, ervilha, lentilha e feijão. O nosso feijão vai ter, já tem novo uso, já está sendo usado e vai ser muito mais usado. O pessoal da ração animal pode ir dando tchauzinho para as bandinhas de feijão que iam para a ração animal, porque é uma proteína muito nobre que vai ser usada cada vez mais nesse mercado de plant-based. Vamos lá para a próxima, que o tempo está correndo. Desenvolver parcerias estratégicas. Parcerias estratégicas, muito bem. Quem são os possíveis parceiros? Estrategicamente, você como produtor, depende cada um aonde está, se você é cooperativa, se é cerealista, se é empacotador, exportador ou produtor, é interessante você ter um corretor que possa fazer essa interface. Né? Por quê? Bom, porque eu trabalho de corretor até hoje. Faz 30 anos que eu trabalho de corretor. Então eu tenho que, logicamente, falar aí da corretagem, que é quem faz essas coisas acontecerem. Mas são parceiros possíveis, estratégicos, associações de produtores, como a gente tem visto essas associações de irrigantes, muito provavelmente elas são o cerne de uma mudança profunda aí nessas relações estratégicas de produtores com o mercado. As associações conseguem estabelecer quais são as prioridades em comum, as necessidades em comum, as dores em comum e atender a essas oportunidades, buscar essas oportunidades e atender
os produtores. Cooperativas. Ontem eu estive visitando uma cooperativa aqui no Paraná que jamais entrou na discussão com o produtor de feijão. Ele simplesmente está aqui os insumos, está aqui, pode buscar semente e tal, mas não entra na questão da comercialização. Já é a terceira grande cooperativa do Paraná em menos de 6 meses, que buscou informações no IBRAF, estão também buscando se juntar a nós, né, no Clube Premier. Por quê? Porque vem a necessidade e a grande oportunidade que tem aí para os produtores em parcerias estratégicas. Com os cerealistas têm como reunir também de pequenos produtores, aprontar os lotes, e esses lotes vão acabar chegando na mão do empacotador e do exportador. Mas detalhe, a era de que nós tínhamos somente negócios spot, ela está ficando para trás. Temos que evoluir. Evoluir como? Nessas relações estratégicas, é sentar com os cerealistas, é sentar com os empacotadores, com os exportadores. E isso é um desafio. Eu entendo que é um desafio. Por isso, vou propor algo no final aqui, daqui a pouquinho. Vamos à próxima. Nós podemos formar uma comunidade. Uma comunidade que, a exemplo do que vem ocorrendo aí com sucesso, por exemplo, com o pessoal do GTEC, de agrônomos, ter aí um happy hour mensal para conversar, bater um papo sobre algumas situações aí dentro do nosso negócio. Mas uma comunidade que não seja assim tão grande, não pode ser tão grande, né? Vai ter que ser uma comunidade de pessoas que buscam realmente ser especialistas nesse mercado de proteína vegetal vinda dos feijões, olhando por esse ângulo para ele. Fluir informações relevantes. Ninguém tem mais tempo para perder. Se já não tinha antes, agora tem muito menos. Fluir informações relevantes é a gente conseguir ter acesso, por exemplo, às informações mais importantes das lives que estão acontecendo. Você tem conseguido assistir todas as lives? Talvez você esteja vendo essa live nossa aqui daqui 6 meses, né? Porque nós estamos falando aqui em outubro de 2021, mas é um volume muito grande de informações. Então, o que é que nós entendemos? Que essa comunidade pode ter pessoas especializadas acompanhando as informações de lives e entregando para você de uma maneira resumida. Você não tem 2 horas para ficar assistindo, você tem 10 minutos para ouvir o resumo. E é isso que uma comunidade pode ter também. A interação com os compradores, uma comunidade de produtores de feijão, uma comunidade de pessoas que estão dentro dessa cadeia produtiva, pode ter relações diretas de negócios com os compradores. Isso é possível de se fazer. Nós já fizemos 2 reuniões entre um grupo de produtores e, por exemplo, a Camil, um grupo de produtores e a Quicaldo, e nós temos aí mais empresas que vêm pedindo a oportunidade também de participarem e conhecerem melhor, se aproximarem dos produtores. Então não é polarizado, um de um lado, outro do outro. Fazemos parte de uma cadeia produtiva e temos que nos aproximar. Uma comunidade pode fazer isso. Precisamos ter alguém que nos dê preferência em vendas com contrato. Então, uma comunidade que tem essa possibilidade de fazer venda com contrato é uma tranquilidade de liquidez garantida. Então, orientação do mercado, o que está acontecendo no mercado e algo como vendas com contrato, coisa que no feijão carioca não é possível, mas é possível nos outros feijões. Uma comunidade que possa, por exemplo, fazer uma viagem técnica aos Estados Unidos. Eu vejo possibilidade de a gente organizar uma viagem técnica no ano de 2022 para os Estados Unidos, ver como é que os americanos atuam nesse mercado, como é que os produtores atuam, as cooperativas, os elevators lá, né, que é o pessoal que recebe do produtor, como é que funciona a pesquisa. Vamos até lá, eles abrem as portas, assim como nós atendemos eles aqui, eles vêm visitar vocês aqui, vocês já foram conhecer soja, milho lá, eles podem também abrir as portas aí para essa comunidade. Vamos à próxima. E essa comunidade se chama Clube Premier. Detalhe, Clube Premier, que nós vamos sortear aí 5 inscrições no final, ou filiações no final, por 6 meses. Nós temos hoje
145 que já fazem parte dessa comunidade. E detalhe, só tem mais 135 vagas e depois fecha. Fecha por quê? Porque o grau de serviço que nós estamos e vamos entregar a partir de agora cada vez melhor para o Clube Premier não é possível fazer para milhares de produtores. Precisa ser feito de uma forma bastante particularizada dentro da necessidade de cada um e interagir cada vez mais entre nós dentro dessa comunidade. Então, o que a gente está dizendo é a comunidade existe desde 2017, há 145 produtores hoje, e daí temos também mais empresas, empacotadores que fazem parte, mas com os produtores, nós vemos que não vamos poder fazer uma comunidade muito maior do que, por exemplo, um grupo de WhatsApp. Já fica muito grande, né? E vamos buscar privilegiar esses produtores, essas empresas que estarão conosco e estão conosco dentro do Clube Premier. Para isso, vocês podem, a partir de agora, entrar em contato. Vamos dar mais um enter aí, Claudinho. Com a Brenda. Espero que vocês consigam ver bem aí. É 041-99137-1831. Esse é o telefone da Brenda. Vai ficar embaixo agora nas próximas e já estamos chegando no final. Vamos dar mais um enter, Claudinho, por favor. Esse tipo de informação precisa chegar na mão dessa comunidade do Clube Premier e já está chegando. Fluxo de oferta e demanda estimados de feijão carioca de novembro de 2020 a outubro de 2021. Quando foi que a gente construiu e entregou na mão do Clube Premier essa informação? O ano passado. Entregar hoje não tem graça entregar o que aconteceu em novembro, dezembro, janeiro desse ano. Agora, saber que esse seria um possível fluxo e que vai sendo ajustado ao longo do ano, em azul ali a demanda, em amarelo a oferta, permite que os produtores saibam, por exemplo, que haveria uma oferta maior nos meses de julho, agosto e setembro, e que já a partir de outubro diminuiria bastante. Hoje, o Clube Premier vai, aí nos próximos dias, já recebeu alguma coisa sobre o fluxo de oferta de agora até o ano que vem. Pelo menos até o mês de junho do ano que vem, qual é a possibilidade de oferta. Aí eu coloquei de feijão carioca, tem de feijão calpi, de feijão preto também. E a linha vermelha vai mostrando se está perto da realidade ou não essas informações. Houve uma queda, sim, houve uma queda. Essa aí são números captados por... não é o preço praticado pelos relatos do IBRAF só, mas outros também. Houve uma redução de preço mais forte ali no mês de julho, e você tem depois, começa uma reação. Na medida em que os produtores foram colhendo, liquidando as contas que tinham e guardando, esperando se o produto pode ter uma reação de preço ou não, e eu diria para vocês que não é o IBRAF nem o Marcelo que acredita que pode ter uma reação, mas é a própria Conab, o governo, acredita que pode existir essa reação. E essa reação guarda relação com a realidade. Por quê? Porque no mês de outubro em diante você tem uma diminuição. Qual vai ser o tamanho da safra de São Paulo? Vamos passar para vocês do Clube Premier aí, até o final de semana, o impacto e aquilo que está se prevendo, né? Vocês já têm uma planilha dessas até o início do ano, mas vamos atualizar elas também. Lembrando que o consumo varia de ano para ano e devido aos preços, né? Na medida que os preços sobem, vai caindo o consumo também. Gente, vão entrando em contato com a Brenda ali, que a Brenda vai receber vocês muito bem no Clube Premier. Bora lá para a próxima. Essa aqui é um exemplo das informações que são mandadas toda manhã. Toda manhã escrever sobre feijão é um grande desafio, não é sempre que você tem uma grande novidade, mas informações como essa, né, foram repassadas em agosto para os produtores, que a Conab tenta estimular a produção, estimando preços acima de 450 em 2022. Ou seja, já lá em agosto, os produtores começaram a receber insights sobre o que deve acontecer nesse mercado de feijão do ponto de vista da Conab.
né? Então, estimular o produtor através do preço, já que não existem outros mecanismos. Muito bem, está chegando no final. Vamos à próxima. Vamos fazer um Pulse Day em Brasília. Não é possível receber muita gente lá, mas esse Pulse Day Brasília vai ser um pouco diferente dos dias de campo que nós fizemos até então. É o primeiro encontro pós-Covid. No dia 23 à noite, nós vamos receber os produtores do Clube Premier no Hotel Royal Tulip, lá em Brasília, que vai ser o primeiro encontro depois da Covid. Temos aí uma lista de grandes produtores que já confirmaram. Eu não gosto de falar de grandes produtores, eu diria assim, melhores produtores de feijão, porque às vezes pode estar produzindo pouco, mas é da turma, do Premier, vai estar lá junto também conosco, e depois no dia 23 vamos ter essa programação que eu vou mostrar para vocês agora aqui, só para passar os olhos por cima. A programação envolve sobre algo novo na Embrapa Cerrados, ela vai ser na Embrapa Cerrados, né? O lançamento de um projeto que está se iniciando lá para a Embrapa Cerrados, com os pulses e com as colheitas especiais. Tivemos lá, é algo muito interessante que vem por aí. A rastreabilidade que vai se tornando, materializando aí à frente. Nós temos mantido contato com várias instituições, como a Bifeijão, Associação Brasileira das Indústrias de Feijão, o pessoal da própria Bia Arroz, que é para criar algo que seja muito parecido, um protocolo também, e que isso sirva realmente para facilitar a comercialização e não para ser um problema, né? Uma campanha que já iniciamos, não vou detalhar agora, outro dia eu mando um outro vídeo para vocês aqui sobre o Viva Feijão, qual é a possibilidade que tem de a gente aumentar o consumo de feijão, a questão de a Apex, detalhes aí sobre esse plano que está sendo colocado em prática, o Plant-Based também, ou seja, uma programação que antecede o fórum que nós vamos fazer o ano que vem, do feijão em março. Tivemos que ficar 2 anos sem fazer aí, não fizemos online por entender que seria maçante, já com tantas coisas que vêm acontecendo, tantas informações, ia ser complicado para os produtores. Vamos à próxima. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Esse é o telefone da Brenda. Agradeço vocês que ficaram com a gente até agora. Peço lá para o Leandro, da Level X, que está nos acompanhando para fazer o sorteio. Enquanto nós damos uma olhadinha aqui, se tem perguntas aí que a gente possa responder agora de vocês. Uau! Bastante coisa aqui. Vamos lá. Eric, como o consumo de feijão pode beneficiar pessoas que são vegetarianas? Há algum projeto que tem incentivo à troca da proteína animal por vegetal? Olha, Eric, eu acredito que os contatos que nós temos mantido com o presidente da Associação Vegetariana Brasileira, o Ricardo Laurino, inclusive buscando popularizar mais, facilitar, por exemplo, o acesso a um prato feito, né, típico nacional, um prato feito vegetariano, de preço acessível, né? Isso já seria algo que incentivaria essa substituição. Nós sabemos que, ainda que os vegetarianos relutem um pouco a admitir de que o vegetarianismo ele fica caro, o veganismo fica caro, nós entendemos que há grandes possibilidades dele ser mais acessível para a população. Então, aguarde aí, Eric, que em breve você vai ver a evolução de um programa que é o Viva Feijão, a divulgação, dentro do Viva Feijão, o prato do dia, né, que seria o prato do dia do brasileiro, né, tipo o prato feito mesmo. E estamos também trabalhando agora com a Prefeitura Municipal de Curitiba, e estamos fazendo um piloto aqui junto com o Sebrae e com a Brasel para trabalhar essa ideia do Viva Feijão. Dentro do Viva Feijão, também aí os nossos amigos vegetarianos.
Nájila pergunta, quais estratégias podem ser construídas para manter o alto consumo de feijão ao longo das gerações? Eu acredito que conhecimento a respeito do que é o feijão em termos nutricionais está cada vez mais acessível às pessoas. Eu convido vocês até a dar uma olhadinha no Google Trends e dar uma olhada o quanto aumentaram as consultas, a palavra, a frase, né, como fazer feijão e feijão desde que iniciou a pandemia. As pessoas voltam a ter interesse, e não é só porque estavam trancadas em casa, acontece que é muito saudável. Porém, acho que o IBRAF e o Viva Feijão podem focar muito em cima do glamour de consumir um feijão feito, por exemplo, por um chefe. Alguém que tem uma formação na área gastronômica que seja reconhecida, bons restaurantes, formadores de opinião, e os feijões aí sim podem somar ao fato de que são saudáveis, ao fato de que existe esse glamour, o comfort food, aquela comida que nos lembra a casa, que nos lembra aconchego, enfim, e que não é só o feijão feito ali com caldo, como a gente conhece. Existem inúmeras receitas de feijão, a aplicação de farinha de feijão, vocês vão ver, a gente vai publicar para vocês aí, a primeira fase do Viva Feijão já tem feijões da Caldo Bom, vários feijões da Caldo Bom estão na mão dos chefes, 20 chefes aqui no Paraná, que pediram esses feijões para desenvolver receitas novas. Farinha de feijão da Cisbra, é uma farinha de feijão que não é só feijão moído, hein, gente? Tem um processo que é necessário que seja feito. Macarrão da Urbano, aquele macarrão da Urbano com farinha de feijão e arroz. É algo muito interessante e a gente vai ver as receitas que eles vão trazer. Então, a ideia é que por aí a gente consiga. Vamos ver aqui o Rodrigo. É possível fazer contrato de plantio para feijão? Se sim, quais são as variedades? Aí, Rodrigo, sim, é possível fazer. Ontem nós tivemos com uma cooperativa trabalhando em cima de fazer os contratos de feijão rajado, já para o plantio da safrinha do ano que vem, feijão rajado, fechando aqui os contratos aqui no Paraná. E eu diria para você que feijão rajado, feijão calpi, feijão vermelho e feijões mung, é possível ter contrato. Acredito que mais hoje, mais amanhã, no horizonte aí de alguns meses, ou talvez mais um ano ou dois, nós vamos ter necessidade e oportunidade de negócios também em contratos de feijão preto. Isso aí leva um pouquinho mais de tempo, mas vai ter. O Cristiano, deixa eu ver aqui, Cristiano, quais tipos de feijões são mais procurados para efetuar contratos? Comentei então aí, Cristiano. Eu sei que aí na região de vocês, Cristiano Dias, interior de Minas Gerais, plantam um feijão vermelho. Feijão vermelho, sim, tem possibilidade, é bem passível de serem feitos, né? Quais os valores médios pagos nesses contratos? Onde são registrados? Eles podem ser registrados na BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, para ter uma arbitragem. Isso não custa mais caro, é uma prerrogativa da trading, do exportador e do produtor. Em termos de preço, feijão rajado, a gente viu alguma coisa de contrato entre R$250 e R$270, dependendo da área, dependendo da tradição, da distância do porto, alguma coisa nesse nível aí. A Fernanda, Marcelo, de que forma essa rastreabilidade vai chegar para o consumidor e quais serão os benefícios, tanto para o consumidor quanto para a cadeia? Olha, benefícios é alguém que chancela, né, realmente, e diz que aquilo que está sendo feito está realmente bem feito, e uma terceira instituição carimbando em cima daquilo que os empacotadores estão fazendo, que os produtores estão fazendo, de ter um produto de excelente qualidade. Eu não vejo como ter só uma plataforma fazendo isso, mas é necessário também que tenha essa chancela. E a rastreabilidade vai chegar no consumidor
dentro do semente legal, é o start do negócio. O semente legal é a semente que dá origem ao feijão rastreado. Você precisa ter uma semente, você precisa estar dentro da legislação atual. Você tem a prerrogativa de, como produtor, do anexo 13, se não me engano, de você utilizar, quando você comprou a semente, um tombo você pode utilizar, pode, enfim, mas dentro da legislação, não sacaria branca. Essa realmente não vai dar rastreabilidade nunca, né? Que mais aqui? Alisson, Marcelo, o que podemos fazer hoje? Alisson, lá de Brasília, o que vamos fazer hoje para nos anteciparmos aos problemas que enfrentamos nas safras do ano que vem? A antecipação, Alisson, ela ocorre na medida em que a gente leva ao conhecimento do produtor o que é o mercado. Lembre que durante a exposição que eu fiz aqui, e a gente pode conversar depois com vocês sobre isso, você tem precificado já o preço da soja e do milho, você já sabe quanto vale lá na frente. O feijão ainda vai valer lá. Ele pode hoje estar em relação à soja e o milho defasado, mas ele vai em algum momento buscar a paridade de 2,4 por saco de soja, por exemplo, em algum momento aí, assim, muito provavelmente do ano que vem. Então, com a alta do preço dos fertilizantes e a parte de crop protection, né, das plantas, você tem aí necessidade pura e simples de que os preços sejam corrigidos. E lá na frente os preços vão estar corrigidos. Se tivesse hoje um preço futuro de feijão, ele já estaria, né, apontando essa valorização. Lembrando que feijão tem estado num bom preço em relação ao ano passado. Nós temos aí feijão na faixa de $50, 51, 52 dólares esse ano, quando normalmente nesse período de julho, agosto, setembro, nós temos um preço mais baixo em dólar. Pessoal, eu acho que eu vou responder essas outras perguntas. Tem uma aqui, ó. Como podemos melhorar a logística da exportação de feijões? Realmente, Dr. Menezes perguntando aqui, essa logística ela é um grande desafio e ficou maior ainda com a Covid, com toda esse preço alto dos fretes. Os fretes explodiram lá fora e com eles não tem outra forma, sobe junto o preço do feijão lá fora também, né? Se você tem um transporte mais caro, vai ter que agregar porque as pessoas precisam consumir. Agora, melhorar isso, eu vejo grande passo sendo dado com a utilização dentro do Brasil das ferrovias. Isso precisa chegar aí aonde já está programado, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Ela precisa ser ligada a essa rede de transporte para que possa ter aí um sucesso e diminuir esse impacto que tem hoje. Deixa eu ver mais uma aqui, a Carolina. A área de plant-based também é promissora? Que tipo de feijão pode interessar as indústrias de carne vegetal? Carolina, fique tranquila, porque a carne vegetal vai utilizar sempre os feijões que tiverem um custo de produção mais baixo, ou seja, na medida em que, por exemplo, vem aí o Navy Beans. O Navy Beans tem uma facilidade para produzir 4.500 quilos. Ele vai ser um feijão de custo de produção mais baixo, mercado internacional, e ele vai ser utilizado também para o plant-based quando houver um excesso de oferta de proteína vegetal pelo mundo, né? Em algum momento vai se produzir mais ervilha de novo. Mas o feijão carioca, por exemplo, que escurece, é passível de ser utilizado, né? Talvez até algo dos feijões partidos também possa ser utilizado. Então, acredito muito que isso vai interessar essas indústrias de carne vegetal. E hoje, outubro de 2021, nós temos 2 empresas trabalhando aí as tiras vegetais, uma só que está trabalhando, né, então é 50%, está usando feijão, mas eu acredito que o número vai aumentar vertiginosamente de empresas produzindo essas tiras vegetais, carnes vegetais, e com o feijão, puro feijão, abrir a porta, onde você vai, se disser que é feito de feijão, as pessoas aceitam rapidamente, me dizia o CEO da Blumos, né?
o Fernando Santana. Então ele estava comentando que o feijão abre portas nesse momento quando é para justificar ou apresentar essa carne vegetal. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. A Ivonete, querida Ivonete, sempre trabalhando aí pela classificação, formou, acho que milhares, né, Ivonete, de pessoas aí na classificação, né, e aqui a pergunta dela tem a ver com isso. Como está o processo de autocontrole da classificação pelo embalador através do credenciamento junto ao mapa? Tem sido realizadas diversas reuniões, inclusive, porque é um desejo de que isso aconteça, né, de que esse autocontrole venha a acontecer, dentro de protocolos de segurança, muito mais agora com a necessidade de rastreabilidade e com a possível responsabilidade maior dos empacotadores. Eu acredito que o autocontrole ele é uma necessidade e que nós devemos ter notícias aí na questão de meses. Em poucos meses, eu acredito que a gente vai ter uma evolução bastante grande nessa questão do autocontrole da cadeia produtiva. Lembrando, autocontrole não quer dizer que vai se frouxar as exigências. Não, pelo contrário. O autocontrole vai implicar numa responsabilidade maior, consequentemente, até em investimentos para que isso aconteça. E a gente precisa muito, Ivonete, de que o seu trabalho atinja cada vez mais pessoas, nós precisamos de mais pessoas aí com conhecimento de classificação para poder atender essa necessidade que cada indústria vai ter, cada empresa vai ter de fazer a classificação também. É claro que vai ser todos eles credenciados junto ao mapa e dentro de uma legislação que, como eu disse, ela não vai implicar em risco para o consumidor. Pessoal, agradeço muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Espero que mais pessoas possam tirar proveito desse vídeo, portanto, ele vai ser disponibilizado no YouTube. Acessem o nosso canal do YouTube, a gente vai procurar cada vez mais disponibilizar informações por lá, uma vez que vídeo é uma demanda de vocês, e a gente vai procurar colocar isso de uma forma mais constante, e para isso você se inscreva, por favor, lá, ajude a curtir, divulgue o link lá, nós vamos trazer cada vez mais informações. O sorteio, deixa eu só ver qual é o detalhe do sorteio aqui. Eles precisam entrar em contato com o celular da Brenda para poder sortear. Tem que escrever o nome. Manda o WhatsApp. Ah, sim, sim. Como a gente não fez aqui uma inscrição de cada um que entrou, os primeiros 5 que enviarem para Brenda, 419-9137-1831, os primeiros 5 que enviarem para lá, os seus dados, nome, CPF e endereço, né, pelo WhatsApp dela, vão receber essa oportunidade de estar afiliado ao IBRAF nesse período. Então vamos lá, 419-9137-1831. A gente agradece muito, né? Então, a presença de vocês. De antemão, parabenizo já quem conseguir ali entrar com a Brenda, e eu acho que os primeiros 5 é rapidinho ali para receberem essa possibilidade de acessar essas informações. E venha, vamos montar a partir do Clube Premier, essa grande comunidade. Eu conversei muito com vocês aqui hoje sobre informações e ações que dentro da comunidade, dentro do Clube Premier, vocês vão encontrar como fazer. Essas informações vão chegar de uma forma mais fácil para vocês. Pena que a gente não está junto dentro de um auditório, por isso vai aí um Viva Feijão virtual. Todo mundo aí levanta o braço direito, viva o feijão do Brasil, vamos em frente, o Brasil precisa disso, os consumidores precisam, o mundo precisa. Alimento é paz. Um abraço, uma boa noite, e em breve a gente volta com mais informações. Feijão com arroz, no mexido feijoada baião de
seu caru, seu acarajé, feijão, feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão, prove o que há de bom em sua região. Só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Feijão, feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Doce, energia e sabor, temperado com saúde pra depois. Ponha na sua mesa o que sempre se pôs, duplo inseparável feijão com arroz. Feijão, feijão com arroz, no mexido feijoada baião de dois. Arroz, arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Feijão, feijão com arroz. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é o Brasil que dá gosto.